Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando este quinto domingo depois da Epifania, e Nosso Senhor nos ensina sobre como nós devemos discernir entre o bem e o mal, com a parábola do joio e do trigo. Nós meditamos essa parábola no domingo depois da Epifania, no final do ano litúrgico do ano passado. E a igreja, ela repete esse evangelho hoje, para que nós possamos meditá-lo em toda a sua profundidade e nas suas nuances, porque a sabedoria tão profunda desse evangelho, a igreja nos enriquece de modo a tirarmos aqui mais ensinamentos, né? Mais preciosos ensinamentos para o nosso alimento espiritual. A parábola nos conta que um homem tinha uma plantação de trigo, e esta imagem da parábola nos lembra da criação, que Deus criou todas as coisas, como lemos no livro do Gênesis, e viu que era bom. Deus cria então o céu, a terra, o mar, o firmamento, e ao criar cada coisa, o livro do Gênesis ali repete no final, e Deus viu que era bom. Nos dizendo que aquilo que Deus criou é bom. Deus não pode criar algo que seja mau, ou algo bom que seja misturado com algo mau. Tudo que Deus cria é bom. E ao criar o homem à sua imagem e semelhança, então conclui-se, e Deus viu que era muito bom. Porque de todos os seres criados, o único que é criado à imagem e semelhança de Deus é o homem. Então Deus viu que era muito bom. Então o mundo em si, ou a criação em si, ela é boa, porque Deus criou. Ela é boa. E a parábola conta então que durante a noite, enquanto os empregados estavam dormindo, o inimigo daquele dono da plantação de trigo semeou ali o joio. O joio, ele é uma praga, uma erva, que estraga a plantação do trigo. Mas ela é muito parecida com o trigo. O joio é muito parecido com o trigo. E só se torna perceptível depois que, mais perto da colheita, que o trigo já cresceu, o joio também cresceu. E quem é da cultura do trigo, não é o nosso caso, talvez alguém aqui tenha nascido no meio da cultura do trigo, nesse mundo rural, mas quem é da cultura da plantação do trigo conhece bem, sabe discernir bem, é o joio do trigo. E isso nos lembra então que no meio da criação, em que Deus criou tudo ordenadamente, tudo é bom, tudo era bom, o demônio plantou o joio, que nos veio através do pecado original, o pecado de Adão e Eva, em que a natureza humana então foi decaída pela desordem do pecado original, com todas as suas consequências, e toda a criação foi desordenada, porque perdeu-se o homem o estado de santidade, no qual foi criado, e o mundo que continha consigo o paraíso, perdeu o paraíso. E o mundo passou então a estar sob a lei do pecado, sob a lei da morte. Foi o inimigo, foi o demônio que plantou o joio no meio do trigo. Só que o demônio, quando ele incita o mal, quando ele planta o joio, a parábola corresponde perfeitamente a esta realidade, a imagem da parábola. Porque como o joio parece muito com o trigo, o mal que o demônio semeia no meio das coisas boas,
O demônio semeia não mostrando sua feiura, não mostrando o seu efeito maléfico em primeiro lugar, no primeiro instante. O demônio coloca o mal como algo bonito, atraente, como algo encantador até, para enganar, da mesma maneira que o joio, ele é parecido com o trigo, mas ele não é o trigo, pelo contrário, ele é uma erva daninha que destrói o trigo, destrói a plantação do trigo. Então, na parábola, os empregados daqueles donos da plantação de trigo dizem a ele que o senhor não plantou o trigo? Por que está nascendo o joio? Então, o dono da plantação de trigo lhe diz, foi o inimigo que fez isso. Então, eles perguntam para o dono da plantação, o senhor quer que nós arranquemos o joio? E ele responde, não. E argumenta, não, porque arrancando o joio, podereis também arrancar o trigo. Esperemos o tempo da colheita, em que o joio será arrancado, colocado em feixes, e será lançado ao fogo, porém o meu trigo será colhido e depositado no meu celeiro. Esta é a imagem que a parábola nos coloca do fim dos tempos, do julgamento final, em que Deus vai separar o joio do trigo, e que Deus vai separar os bons dos maus. Os maus serão então lançados no fogo eterno, na fornalha ardente, e os bons, os santos, eles serão então recolhidos ao celeiro, ou seja, serão recolhidos na casa do Pai. Portanto, caríssimos irmãos, nós temos aqui um grande ensinamento da sabedoria divina para discernirmos diante das situações concretas, em que temos que discernir o bem do mal. E não podemos deixar de considerar que não somente no mundo, mas também na estrutura da igreja, o demônio semeou o joio. A igreja é a grande plantação de trigo. E no meio desse trigo, o demônio semeou o joio com o Concílio Vaticano II. Isso é notório, é indubitável. Em que se passa a ensinar uma doutrina a partir do Concílio Vaticano II que parece muito católica, muito encantadora, em que se usa frases dos Santos Evangelhos, das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, cartas de Paulo, frases bonitas, clássicas de São Paulo, usa-se frases magníficas dos padres da igreja, dos santos, dos místicos, dos mártires. Porém, se ensina uma doutrina que é totalmente anticatólica. É uma doutrina que aparenta ser católica, como o joio, que aparenta ser trigo, mas não é trigo. Aparenta ser católica, mas é uma doutrina que não é católica. E ela é maléfica à fé. Como o joio destrói a plantação do trigo, também esta contra-doutrina do Concílio Vaticano II, que é uma doutrina misturada de judaísmo com protestantismo, com maçonaria e tudo que não é católico, destrói a nossa fé, desvia da fé. Como a missa nova, que ela é completamente maléfica à fé. A missa nova é como o joio do trigo, vai destruindo tudo, nos tirando a piedade, nos tornando tíbios, levando a pessoa a pensar que é católica e na verdade ela está praticando o protestantismo. Nem percebe e jura que é católica. Ou seja, o efeito mais maléfico de todas as reformas do Concílio Vaticano II é a missa nova. O que levou o Papa Leão XIII a dizer que estava sendo ensinada uma doutrina errônea dentro da igreja, da estrutura da igreja?
É importante entendermos que a igreja não se resume à sua estrutura física. A igreja é uma realidade espiritual, mística. A igreja é o corpo místico de Cristo. Não confundamos a igreja com os prédios do Vaticano. Não confundamos a igreja com as basílicas papais, com o palácio apostólico, com as dioceses e as catedrais. Se ali não está a fé, ali não está a igreja. Se ali não está a fé católica, ali não está a igreja católica. É muito importante entendermos, porque a igreja não se resume na sua estrutura. A igreja, ela é uma realidade de origem divina. Ela é de natureza teológica, espiritual, sobrenatural. Ele é o corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça, e nós somos os membros pelo batismo. Não somos membros da igreja porque fizemos uma inscrição e fomos matriculados na igreja. Fizemos um concurso para entrar na igreja. Não. Nós pertencemos à igreja na ordem da graça. Por quê? Porque a igreja se compreende na ordem da graça. Ela é uma instituição divina, espiritual, sobrenatural. Porém, na sua estrutura física, ou seja, na Cúria Romana, no Vaticano, nas dioceses, nas catedrais, nas paróquias, na sua estrutura física, o Concílio Vaticano II foi instaurado, que é um concílio não dogmático, mas pastoral. Porque se fosse dogmático, ele não teria sentido, ele não existiria, porque o dogma é imutável, a fé católica é imutável. Então, no concílio pastoral, em que se muda as diretrizes, e mudando as diretrizes contra a fé católica, se atinge de cheio os princípios inalteráveis da fé católica, em prejuízo das almas, porque as engana. Parece trigo, mas é joio. O inimigo semeou então algo que destruiu a grande seara da igreja na sua estrutura física. Mas também, caríssimos irmãos, não podemos compreender a presença do joio no meio do trigo só no mundo e na igreja. Devemos também compreender dentro de nós, na nossa vida íntima, na nossa vida interior, diante de Deus. Quando recebemos o sacramento do batismo e recebemos a remissão dos pecados, o pecado original é apagado. Mesmo assim, nos ensina o catecismo, permanece as consequências do pecado original, que se resume nas nossas más tendências e se sintetiza ainda mais na concupiscência, como ensina São João na sua segunda carta no Novo Testamento. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba de vida. Resume todas as nossas más tendências como consequência do pecado original. De modo que este é o joio presente na grande plantação de trigo que somos nós diante de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, caríssimos irmãos, devemos ter consciência, em primeiro lugar, do quanto nós somos miseráveis, do quanto nós somos pecadores, e reconhecer isso diante da nossa consciência e diante de Deus. O quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos pecadores. Os nossos pecados da vida passada, os nossos pecados atuais, pecados pessoais, os nossos defeitos, sobretudo os defeitos dominantes, o quanto nós somos miseráveis, o quanto ofendemos a Deus. E isso nos faz lembrar aquela constatação de São Paulo da carta aos Romanos, no capítulo 7, que ele diz: infeliz sou eu, porque sinto em mim duas leis, uma que quer a lei de Deus
e outra que rejeita a lei de Deus. Que chega também São Paulo dizer na carta aos Gálatas: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. É a realidade da nossa miséria. Nós, pela consciência bem formada, queremos os princípios da lei de Deus, mas a nossa carne, os nossos membros, a nossa vontade, ela quer outra coisa. Ela quer aquilo que é contrário à lei de Deus. Então essa é a nossa grande missão. Depois disso, temos que reconhecer diante de Deus a nossa debilidade, o quanto nós somos débeis, o quanto nós somos fracos. De modo que na ordem da graça, nada podemos fazer por nós mesmos para nos santificar. Precisamos da graça de Deus. Podemos ter muitos talentos, podemos ter muitas qualidades pessoais, podemos ter uma inteligência muito bem desenvolvida, podemos ter uma compreensão da doutrina magnífica, mas sem a graça de Deus tudo isso não nos vale de nada. Em ordem à nossa salvação, a nossa santificação não nos vale de nada. Porque corrigimos defeitos, corrigimos pecados, corrigimos, estivarmos vícios, sem a graça de Deus, nós não conseguimos. Então devemos reconhecer diante de Deus a nossa debilidade e o quanto precisamos da sua graça, de modo que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. A nossa iniciativa, o nosso empenho, o nosso esforço é uma correspondência, uma abertura, uma correspondência à graça de Deus, mas é a graça de Deus que realiza. Por isso que nos ensina Santo Agostinho em sua Teologia da Graça, que a graça de Deus nos precede, nos acompanha e nos completa. Ela vem antes de nós, caminha conosco e está na frente de nós. Aquilo que nós não podemos por nós mesmos para completar a nossa santificação, é a graça de Deus que completa. Se não fosse assim, não poderíamos alcançar o céu. É a graça de Deus. De modo, caríssimos irmãos, que daqui nasce uma outra consequência, que é o fato de nos propor ao combate espiritual. Ao combate espiritual. A busca da perfeição. Esta é a busca da santidade, a busca da perfeição. A perfeição é inatingível. Só Deus é perfeito, aliás, Deus é perfeitíssimo. Diz o Catecismo, Deus é um ser perfeitíssimo. E a perfeição é inatingível para nós, mas devemos buscá-la, almejá-la, no sentido de recuperarmos a semelhança com Deus pedida pelo pecado original, que é o estado de santidade. De modo, então, que o combate espiritual é que nos coloca no caminho da busca da vida santa. E aqui isso nos leva a compreender, então, a epístola de hoje, da carta, da epístola de São Paulo aos Colossenses, que nos ensina que a caridade é o vínculo da perfeição. O amor a Deus, o amor ao próximo, a caridade é o vínculo da perfeição. Só chega à perfeição quem ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. O que leva então São Paulo a dizer: suportai-vos uns aos outros, com toda a benignidade, com toda a paciência, com toda a longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. E por que São Paulo nos fala isso? Porque ao constatarmos o defeito do próximo, nós já nos apressamos a querer arrancar o joio, como na parábola. E querer arrancar o joio apressadamente pode nos levar, ao arrancar o joio, a arrancar o trigo junto.
Ou seja, nós somos intolerantes com os defeitos do próximo. Porque o defeito do próximo nos incomoda. É muito incômodo. É muito desagradável. Então queremos arrancá-lo logo. E quando nós perdemos a paciência e já dizemos um monte de coisa para quem está em casa conosco, seja para os filhos, para os pais, para os irmãos, já queremos que a pessoa corrija agora aquilo da noite para o dia, que não aguentamos mais, de novo disse isso, de novo fez isso, e nós perdemos a paciência e dizemos um monte de coisa desagradável, ou seja, é aqui quando nós, já perdendo a paciência, queremos arrancar o joio e acabamos arrancando o trigo. Acabamos ofendendo a pessoa, acabamos faltando com o devido respeito, com a devida consideração, acabamos arrancando o trigo junto. E a grande sabedoria da parábola é: espere o dia da colheita, espere o momento certo, segundo a vontade de Deus, para arrancar o joio, para que aí sim o joio seja arrancado e se preserve o trigo. A sabedoria da parábola é esta: em consideração ao trigo, devemos tolerar o joio. Em consideração ao trigo, devemos tolerar o joio. Ou seja, em consideração ao próximo, a quem devemos amar como a nós mesmos, nós devemos tolerar os seus defeitos. Por isso, suportai-vos uns aos outros. Porque o próximo, ele suporta o meu defeito. Se o defeito do próximo me incomoda, me é desagradável, os meus defeitos também incomodam e desagradam quem está perto de mim. Em casa, no trabalho, se passa o dia inteiro aqui trabalhando com os colegas do trabalho, em casa com a família, os meus defeitos também incomodam e são muito desagradáveis. Só que nós somos muito ligeiros em querer arrancar o defeito do próximo, como se arranca o joio no meio do trigo. Porém, os nossos próprios defeitos, nós temos uma tolerância sem limites. Demoramos em nos corrigir, vamos jogando para frente, vamos adiando a nossa confissão, que deveria ser frequente, deixamos os propósitos para depois, muitas vezes deixamos nos deixar dominar pelo defeito dominante, e muitas vezes criando vícios, manias, caprichos, que provém da nossa soberba, e ficamos muito tranquilos, muito em paz. Os outros que suportem. Mas eu, isso aqui eu não suporto. Isso aqui, esse defeito aqui, não dá. Essa pessoa tem que ir embora daqui, ou eu vou embora daqui, ou eu vou virar a cara com ela, não vou falar mais com ela, eu vou desprezá-la, eu vou machucar essa pessoa para ela ir embora. Ou seja, são as nossas más tendências, são as nossas misérias. Isso quando nós não propagamos os defeitos do próximo para os outros, que é um grande pecado contra a justiça. O próximo tem defeito, mas o próximo tem direito à boa fama. A boa fama é o direito de justiça do próximo, e é um dever de justiça nosso. As fofocas, que onde se divulga o defeito dos outros, onde se comenta fatos em que a pessoa demonstra os seus defeitos. E a fofoca é a raiz de grandes injustiças, como a maledicência e a calúnia. A maledicência e a calúnia. Portanto, caríssimos irmãos, nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus: com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Nenhum pensamento, nenhuma palavra de injustiça para com o próximo, por mais oculto que esteja, não passará desapercebido diante de Deus, e teremos que responder a isso diante de Deus no julgamento particular e no julgamento final sobre tudo. De Deus não passa desapercebido. Teremos que nos responsabilizar e pagar por isso. Porque são pequenas injustiças que praticamos para com o próximo, injustiças essas que, por mais pequenas que sejam, se são praticadas contra nós, nós ficamos indignados, nós nos revoltamos, nós não suportamos aquilo.
Agora, com o próximo, tudo bem. Foi só uma palavrinha lá, uma coisa que escapou. Nós justificamos tão rápido, de maneira tão fácil. Pois é, caríssimos irmãos, a igreja aqui está nos chamando para o caminho correto, nos chamando para a realidade diante de Deus. Não queiramos arrancar o joio, suportai-vos uns aos outros, aprendamos a tolerar o joio, para que no dia da colheita o joio seja recolhido. E aqui devemos retomar uma prática muito católica, que é uma prática, sempre somos lembrados na quaresma disso. Aqui não pode ficar só na quaresma, que é a prática da correção fraterna. É um grande dever de caridade, um grande ato de caridade, praticarmos a correção fraterna, ou seja, corrigirmos o próximo. Mas corrigirmos com humildade, ou seja, corrigirmos o próximo como nós gostaríamos que fôssemos corrigidos, como ensina nosso Senhor na regra áurea do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha: tudo que quiserdes que os homens nos façam, fazei-o vós a nós. Como nós gostaríamos de ser corrigidos? Corrijamos dessa maneira o próximo, com humildade e por caridade. Não corrigir na frente dos outros, humilhando a pessoa. Não podemos retificar a intenção e praticar a correção fraterna com humildade e por caridade, por amor a Deus. Por amor a Deus, meu Deus. De modo que, se retificamos a intenção desta maneira, o nosso tom de voz, a expressão do olhar, os gestos, tudo, o tom de voz, tudo se demonstra para a própria pessoa que estamos ali como queremos o bem dela realmente, sinceramente, que estamos falando com muita sinceridade, com muita humildade, para que ela realmente se corrija. Talvez a pessoa não dê braço a torcer, talvez ela não entenda, talvez ela não goste, talvez não rechace, nos xingue. Podemos passar por isso. Mas ali diante de Deus ela vai refletir. Diante da consciência dela mesma, ela vai ponderar. Então nós devemos resgatar a prática da correção fraterna, fazendo-a com prudência, com humildade e por caridade. Em vez de querer arrancar o joio, querer esganar a pessoa, pegar o pescoço dela, apertar até ela se corrigir, ela não vai se corrigir assim. Ela não vai se corrigir aos gritos. Ninguém se santifica, ninguém corrige um defeito da noite para o dia. E aqui entra então, caríssimos irmãos, o combate espiritual. Quem está acostumado a se preocupar e se ocupar com seus próprios defeitos, não tem tempo para ficar observando o defeito dos outros. É muito próprio de quem fica só ocupado em observar os defeitos dos outros, ficar comentando com os outros. É muito próprio de quem não cuida da sua alma, de quem não cultiva a sua vida espiritual. É muito próprio de quem não se propõe ao combate espiritual, à luta interior. É uma manifestação de falta de luta interior. Esta preocupação, esta curiosidade com os defeitos do próximo. Esta curiosidade desmedida com os defeitos dos outros. O tempo inteiro cuidando da vida dos outros, e falando e comentando da vida dos outros. Isso aqui não é coisa de pagão, não. Isso aqui é coisa de católico tradicional. E nós sabemos isso. Essa prática não é própria dos pagãos, não. Talvez seja mais própria dos católicos tradicionais de hoje. Católicos tradicionais de hoje. O que é mais triste é a fofoca. De modo, caríssimos irmãos, que quem se propõe ao combate espiritual, ele tem que pagar um preço. Da mesma maneira que nosso Senhor pagou um preço pela remissão dos nossos pecados, a nossa santificação, ela requer um sacrifício também.
a correção dos nossos defeitos, das nossas más tendências, a correção do defeito dominante, extirpar o vício. Não se faz isso da noite para o dia. Então, quem se propõe ao combate espiritual, vai, com a graça de Deus, naturalmente, desenvolvendo uma autopaciência, não autocomplacência. O complacente ele se justifica para se manter no erro. Não autocomplacência. A autopaciência. Por quê? Porque não se corrige da noite para o dia só porque a gente tem a boa vontade. Leva tempo. E Deus nos dá tempo. O tempo deste mundo é para isso. É em primeiro lugar para isso. Para a nossa emenda, para a nossa correção e nossa santificação. Para podermos, em estado de graça, entrar no céu. Então, quem se compõe ao combate interior, quem está todos os dias, o tempo inteiro ocupado, em corrigir o defeito dominante, em corrigir aquele vício, em cultivar aquela virtude necessária que se contrapõe àquele vício. Então ele não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros, e ele tem que pagar o preço para isso. É de confissão em confissão frequente, é de missa em missa, é de comunhão em comunhão, é de terço em terço, é de mortificação em mortificação. E nisso tem reincidências, e tem quedas, e tem novos propósitos, e caiu de novo, e retoma de novo. Tem que pagar o preço, tem que ter um esforço, tem que ter uma determinação, tem que ter um sacrifício, tem que ter um verdadeiro combate interior, uma luta sem tréguas contra cada tentação. Portanto, caríssimos irmãos, quem se propõe ao combate tem que pagar o preço. E ao pagar o preço, desenvolve esta paciência. Porque não dá para arrancar o joio. Senão, vamos arrancar o trigo. Então, esta paciência que é desenvolvida para conosco, passa a ser também uma paciência para com o próximo. Porque passamos a entender que realmente, corrigir esse defeito aí que essa pessoa tem, não é fácil. Tem que pagar o preço como eu estou pagando aqui. Então a gente passa a ter mais paciência. Então passamos a suportar os defeitos do próximo. A não querer arrancar o joio, arrancando o trigo junto. Nós aprendemos a sabedoria divina de esperar o dia da colheita. De esperar o momento certo, com prudência, com retidão, com reta intenção, de fazer e praticar a correção completa. De fornecer àquela pessoa, com caridade, com humildade, os meios para que ela possa se corrigir. As santas leituras, a vida dos santos. Nós teremos a paciência de rezar por aquela pessoa, de estar perto dela, de sermos compassivos, de darmos cada passo junto com ela. E de fazermos assim o nosso apostolado. Fazer o exame de consciência junto com a pessoa, ensinar a se confessar, levar até o confessionário, levar, ir com ela, nós vamos me confessar, vamos junto, levar até o confessionário, rezar o terço com ela, ensinar a rezar o terço. Portanto, caríssimos irmãos, quando estamos ocupados com a nossa luta interior, nós estamos dando um bom exemplo para o próximo. Que pode até constatar o nosso familiar, porque em casa, os mais incrédulos com a nossa salvação, nossa conversão, são os nossos familiares. Porque eles conhecem o quanto são os nossos defeitos. E muitas vezes jogam na nossa cara. E nós vamos na missa, confessamos, comungamos e continuamos na mesma. Os familiares jogam na nossa cara isso. Vai na igreja aí, continua na mesma, tem esses defeitos, faz isso, faz aquilo. Né? Então os nossos familiares os conhecem. Mas o nosso bom exemplo, a nossa luta interior, nossa determinação, acaba provocando a admiração das pessoas. Não por nós pessoalmente, mas pelas boas obras,
pela luta, pelo mérito, pela busca, pelo cultivo. As pessoas reconhecem as nossas boas obras e glorificam ao Pai que está no céu, como diz ao Senhor no Evangelho de Mateus. De modo, caríssimos irmãos, que o nosso bom exemplo e a nossa correção fraterna são um dos meios importantíssimos para que o próximo possa corrigir seus defeitos. Então, queremos que os outros corrijam seus defeitos, então nos ocupemos dos nossos. Para que elas vendo os nossos bons exemplos, elas se sintam então inspiradas com a graça de Deus para se corrigirem. E a nossa correção fraterna, feita com humildade, com caridade, vai ajudar aquela pessoa a enxergar aquele erro e ela se corrigir, mesmo que ela não dê braço a torcer. E tenhamos certeza, caríssimos irmãos, que nós um dia chegaremos ao céu e ficaremos surpresos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que consigamos chegar ao céu. Apesar de tantos pecados, tantas misérias, que Deus tenha piedade de nós. Mas que possamos chegar no céu e ficaremos surpresos com as pessoas que estão lá. Por causa do nosso bom exemplo. Por causa da correção fraterna. Aquela pessoa que rezamos por ela tanto tempo, depois até esquecemos, e depois passou o tempo e até desistimos. Demos aquela pessoa por perdida. Aquela pessoa pode ir para o céu e nós não. E se chegarmos lá, ficaremos surpresos com o número de pessoas que se salvaram por causa do nosso bom exemplo e por causa da nossa correção fraterna. Nós nem percebemos que estávamos dando bons exemplos. Nem percebemos que ela viu aquele bom exemplo que demonstramos a ela. O bom comportamento. A nossa piedade. Uma genuflexão feita com piedade é suficiente para salvar uma alma. Uma correção fraterna muito simples, muito rápida, às vezes que dure segundos, pode salvar uma alma. Portanto, caríssimos irmãos, não queiramos arrancar o joio. Usemos a paciência que Deus tem para conosco. Ele espera o dia da colheita. Quem quer arrancar o joio, ele é um assassino. O assassino é aquele que arranca o joio. E para arrancar o joio, o que ele faz? Ele destrói toda a colheita. Ele destrói todo o trigo para arrancar o joio. É um assassino. Ele não suporta aquele defeito do próximo. Então ele se torna um homicida. Portanto, caríssimos irmãos, esperemos o dia da colheita. Essa é a grande sabedoria do Evangelho. Devemos discernir a graça de Deus, discernir a vontade de Deus, pedir a sua graça e pedir que o Espírito Santo nos inspire o momento certo, a forma certa de dizer a verdade com toda a convicção, com toda a energia, mas com verdadeira humildade e verdadeira caridade. Que assim, caríssimos irmãos, possamos levar esse ensinamento como critério para no dia a dia discernir o bem do mal, evitando o mal e praticando o bem. Possamos usar esse critério para que no dia a dia, o que seria ali um momento de impaciência, uma ocasião para o pecado, se torne então, pela retificação da intenção, um momento, uma oportunidade de grande santificação pessoal e de santificação daqueles que estão ao nosso redor. Então pensamos a Nossa Senhora, que possamos então levar esse ensinamento para o nosso dia a dia, tiremos daqui propósitos de procedermos de outra maneira, e procedermos com essa sabedoria que Deus, nosso Senhor, nos inspira nesse domingo, e que nos leve então a colocarmos em prática, pela intercessão poderosa de nossa Mãe Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.